Você já se perguntou o quanto um simples gesto de amor pode mudar uma vida? E se eu te dissesse que esse gesto, por mais singelo que pareça, pode não apenas curar feridas físicas, mas também abrir caminhos invisíveis, portas que conduzem à transformação da alma. Vivemos em um mundo onde as aparências gritam, os rótulos pesam e os julgamentos são lançados como pedras. Mas há histórias silenciosas, escondidas nas margens da sociedade, que nos mostram o poder real da caridade, da oração e do acolhimento. Histórias que não aconteceram em palácios nem entre os grandes da terra, mas em ruas simples, casas humildes e corações silenciosamente gigantes. Essa é uma dessas histórias. E nela, 3 destinos se entrelaçam. Um homem cego e abandonado, 2 mulheres esquecidas pelos olhos do mundo e um jovem médium que, guiado pela fé, enxergava com os olhos da alma. Prepare-se para sentir, porque a verdadeira espiritualidade não está nas palavras bonitas, mas nas ações sinceras. O ano era 1928. Pedro Leopoldo ainda era uma cidadezinha mineira de interior, onde todos se conheciam. Ali, com simplicidade e devoção, funcionava o modesto Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado por um jovem chamado Chico Xavier. O ambiente era singelo, nada de luxo ou estrutura. Apenas uma pequena sala, algumas cadeiras e uma fé imensa que preenchia o espaço. Chico trabalhava como caixeiro durante o dia e à noite se dedicava, com alma e coração, aos trabalhos mediúnicos. Ele não tinha posses, mas tinha algo que o tornava gigante, um amor incondicional por todas as criaturas. Foi durante uma das reuniões do centro que a rotina foi interrompida. Alguns populares entraram às pressas, aflitos, e contaram que um homem estava gravemente ferido. Um cego, disseram. Caiu do viaduto da Central do Brasil, ali na saída para Matozinhos. O homem, um mendigo cego chamado Cecílio, era conduzido por um companheiro ébrio. Desorientados, erraram o caminho e, em um trágico descuido, o velho despencou de uma altura de 4 metros. Sangrava pela boca. O amigo, apavorado, fugiu. Cecílio ficou ali, sozinho, ferido, esquecido. Chico ouviu a história e não hesitou. Alugou, com o pouco que tinha, um pardieiro velho, um quarto minúsculo, úmido e mal iluminado, mas que, a partir daquele momento, se tornaria um verdadeiro lar de amor e cura. Um médico da cidade, tocado pela história, se ofereceu para atender Cecílio gratuitamente. Examinou-o, receitou cuidados, mas logo fez uma observação importante. Ele precisa de cuidados constantes, alguém para alimentá-lo, trocar suas roupas, limpar os ferimentos, um enfermeiro, um cuidador. Chico então assumiu a tarefa. À noite, após um longo dia de trabalho no armazém, ia direto ao pardieiro e passava horas ao lado de Cecílio, cuidando, vigiando, orando. Mas durante o dia, era impossível para ele se ausentar do trabalho. E assim, movido pela urgência do cuidado, Chico buscou outra alternativa. Na cidade havia um pequeno jornal semanal. Circulava entre os moradores, com notícias simples, anúncios de comércio e recados da comunidade. Chico escreveu uma solicitação, um apelo direto, sem floreios, mas carregado de esperança. Pediu ajuda a quem pudesse cuidar de Cecílio durante o dia. Não se importava com a religião, o passado ou a crença. O que importava era o desejo de servir. Espíritas, católicos, evangélicos, ateus, qualquer um pode ajudar. Dizia ele a quem perguntasse. O bem não tem rótulo. O bem é luz, onde há treva. Mas os dias passaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Silêncio. A cidade se calou. Ninguém se ofereceu. O preconceito, o medo, a indiferença. Quem sabe o que impediu os corações de se abrirem? Mas a espiritualidade tem seus próprios caminhos. E,
Quando tudo parecia perdido, o inesperado aconteceu. Na tarde do 7º dia, 2 mulheres bateram à porta. Eram figuras conhecidas da cidade, 2 meretrizes, com histórias marcadas pela dor, pela marginalização, pelo julgamento. Chico, disseram com doçura. Lemos seu pedido no jornal. Não somos perfeitas, mas queremos ajudar. Podemos? Chico, com os olhos marejados e o coração expandido, respondeu com a doçura que era só dele. Ah, como não? Entrem, irmãs. Jesus há de abençoar-lhes a caridade. E ali começou uma das mais belas páginas de fraternidade que o mundo espiritual já escreveu. Durante o dia, aquelas 2 mulheres cuidavam de Cecílio com carinho. Limpavam suas feridas, alimentavam-no, cantavam para ele, levavam flores. E à noite, antes de irem embora, oravam com Chico ao pé do leito. Era uma prece simples, mas era pura. E naquela oração diária, algo começou a mudar. Dentro delas, o velho cego melhorava fisicamente, mas elas melhoravam por dentro. A cada oração, lágrimas desciam. Sentiam algo que há muito tempo haviam esquecido. Dignidade, amor, reconexão com Deus. Passou-se 1 mês. Cecílio estava curado. Já sorria, já conversava, já não sentia dores. Na última noite juntos, reuniram-se mais uma vez para orar. Era uma oração de gratidão. Não havia pedidos, só agradecimentos. A prece subiu como perfume ao céu. Quando Chico terminou, os 4 choravam. Foi então que uma delas disse: Chico, a prece modificou a nossa vida. Viemos nos despedir. Vamos nos mudar para Belo Horizonte. Queremos recomeçar, trabalhar honestamente. E assim o fizeram. Uma das mulheres conseguiu emprego em uma tinturaria. Viveu com simplicidade, dignidade e fé. Desencarnou anos depois, em paz. A outra, determinada, estudou, superou preconceitos e se formou como enfermeira. E ainda vive, respeitada, amada, feliz. Uma prova viva de que ninguém está perdido quando encontra a luz do amor verdadeiro. Essa história, simples e profundamente verdadeira, nos mostra que o amor é a maior das medicinas, que a oração é ponte entre o céu e a terra, e que a caridade, quando feita com o coração, não apenas ajuda o outro, mas transforma quem a pratica. Um cego foi curado. 2 mulheres redescobriram a própria alma. E Chico Xavier, com sua humildade, mostrou ao mundo que o Cristo vive em cada gesto sincero. O bem não pergunta quem somos, de onde viemos ou o que fizemos. O bem apenas toca, acolhe, regenera. Quantas vezes ignoramos um pedido de ajuda? Quantas vezes julgamos antes de amar? Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise lembrar que ainda há luz neste mundo. Deixe nos comentários. Você já viveu uma experiência em que a oração e a caridade transformaram sua vida? E lembre-se, mesmo que o mundo diga que você não é capaz, mesmo que os outros virem o rosto, se o seu coração estiver aberto, Deus fará morada ali. E por meio de você, outros encontrarão a cura que procuram.